Amém? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, te agradeço, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Amém. Te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando de ministrar a tua palavra neste lugar. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha reavivar a fé das irmãs essa noite. Que elas venham sair daqui nessa noite fortalecidas pelo meu Espírito Santo. Senhor, que elas venham sair daqui nessa noite cheia do teu poder e da tua unção. Meu Pai, traz uma nova unção sobre a nossa vida. Traz um renovo sobre a nossa vida nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que olha para trás, aquele que retrocede, não traz alegria ao Senhor. A tua alma não se compraz, não se alegra neste, mas nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que não voltam para trás. Nós somos daqueles que não desistem. Senhor, em nome de Jesus, aviva a nossa fé, aviva a nossa fé, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Está sempre no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós aprendemos que o caminho é estreito, que não é fácil, que nós vamos passar por luta, nós vamos passar por prova. Nós aprendemos que Jesus, ele está ali no barco conosco, né? Venha o vendaval que vier, a luta que vier, ele está conosco. Amém? E existem momentos também na nossa vida que nós pensamos em desistir, em olhar para trás. Às vezes a luta vem tão grande que nós achamos que nós não vamos suportar, que nós achamos que nós estamos sozinhos. Não é verdade? E nós lemos aqui no versículo 38 que o Senhor está falando que o justo viverá pela fé. E eu vejo que quanto mais o tempo se aproxima da volta de Jesus, mais apertado fica, mais difícil fica. E é aí que nós temos que viver pela fé. Se não for pela fé, nós não vamos permanecer, irmãos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que pedir a Deus dia após dia para reavivar nossa fé. Sabe quando Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer esse monte passa daqui para lá, que ele vai... Sabe essa passagem? Eu fico pensando, como tem sido a nossa fé para Jesus falar isso? Qual é o tamanho da nossa fé para Jesus falar que tem que ser do tamanho de um grãozinho de mostarda? Já está bom. Por quê? Porque tem muita gente descrente, até mesmo dentro da igreja. Porque com o passar dos anos nós nos acostumamos a vir à igreja. Vira uma rotina. Vira uma religiosidade. E nós nos esquecemos que nós temos que viver em novidade de vida. Que Deus tem algo novo dia após dia para nós. Que Deus quer reavivar a sua fé todos os dias. Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele todos os dias. Glória a Deus. Irmãos, existem momentos que nós nos acostumamos com tudo. E aí quando nós acordamos, meu Deus, o que eu estou fazendo? O ano passou e eu não fiz nada. O ano passou e eu não busquei o Senhor, eu não busquei um renovo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque o diabo está ao nosso redor. E ele aproveita das ciladas, das brechas que muitas vezes nós damos, e quando nós assustamos, a nossa fé está lá embaixo. Nós não oramos mais, nós não buscamos mais, não jejuamos mais, a casa vira de perna para o ar, o marido é só o sangue de Jesus, e aí nós vamos perguntar para Deus, Deus, por quê? Deus está te despertando, acorda, minha filha, me busca. Buscar é o Senhor enquanto você pode achar. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que viver pela fé. E aqui ainda diz mais, se retroceder, se voltar para trás, não alegra a Deus. A minha
algumas passagens com as irmãs aqui. Vou pedir a Geralda, Gênesis 19. É só o 17 e o 26. Lê, por favor. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. 26. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Essa passagem era muito conhecida. Mas eu estava meditando nisso. O que fez aquela mulher olhar para trás? No meio daquele alvoroço, Deus falou: sai daí, Ló, você, sua mulher, suas filhas, sai fora dessa cidade que eu vou destruir tudo. O que fez com que aquela mulher olhasse para trás? A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E eu vejo que aquela mulher o tesouro dela estava lá naquela cidade. Estava nas coisas deste mundo. Ela estava apegada ainda naquelas coisas. Sodoma e Gomorra eram cidades que estavam assim em pecado terrível. Deus queria destruir. Deus falou para Abraão: olha, se tiver 10 pessoas ali juntas, eu não vou destruir. Por quê? Porque a injustiça, o pecado estava naquele lugar. E aí Deus teve misericórdia de Ló e a sua família. E Deus fala: vai, sai dessa cidade, não olhe para trás. Mas aquela mulher olhou para trás, porque o coração dela estava lá. O coração dela estava nas coisas deste mundo. Quando nós nos apegamos às coisas desse mundo, quando nós nos apegamos ao que este mundo nos oferece, irmãos, nós não vivemos pela fé, não. Nós não conseguimos viver pela fé. Olhar para trás, retroceder, não agrada a Deus. Olha o que mais. O povo de Israel. Leia para mim, Geraldo, por favor, Números 11, do 4 ao 6. A Bíblia diz, irmãos, que o maná dos céus já não estava alimentando aquele povo mais, não, eles enjoaram. O maná que Deus mandava já estava enjoando. A rebeldia do povo de Israel era tanta que eles queriam pão, Deus deu pão. Eles queriam água, Deus deu água. Eles queriam carne, Deus deu carne. E aí começou a enjoar, agora não estava bom mais não. Tudo que eles pediam, Deus dava. E chegou um momento que, como eles já não tinham mais o que pedir, eles enjoaram. E queriam voltar para o Egito. Queriam voltar a saciar a sua fome com as panelas de carne do Egito. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Nós deixamos o maná que Deus tem para nós aqui, ó, na casa do Senhor, para comer do que o diabo tem lá fora. Nós deixamos de vir à igreja para comer lá fora do que o diabo tem para a gente. Da mesa do adversário. Quando tem um banquete aqui para a gente. Quando Deus quer nos alimentar. Enjoamos do maná. O pão vivo que desceu do céu já não serve mais. Já não nos alimenta mais. Não temos mais fome de Deus. Não temos mais sede de Deus. Isso é retroceder. Isso é ter uma fé abalada. Lê para mim, Geraldo, por favor. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Olha para você ver. Coisa nenhuma há senão esse maná. Enjoaram. Já não servia mais aquilo que Deus estava alimentando eles. E se você for ler a história do povo de Israel, irmãos, você vai descobrir que a peregrinação no deserto era para ser 40 dias. E aquilo se tornou 40 anos. Eles retardaram a bênção que Deus tinha para eles por causa da dureza de coração. Por causa da rebeldia, por causa do pecado. E aqui no livro de Hebreus mesmo fala: se hoje